Boa noite. Boa noite. Presidentes das empreiteiras Odebrecht e Andrade Gutierrez, presos na nova fase da Lava Jato, já estão em Curitiba. Os investigadores dizem que as empreiteiras teriam pago mais de 700 milhões de reais em propinas. Comitiva de senadores hostilizada em Caracas quer Venezuela fora do Mercosul. Em São Paulo, o juiz manda soltar ex-fiscal da prefeitura flagrado recebendo 70 mil reais. Nos Estados Unidos, suspeito de ataque à igreja é acusado formalmente por mortes e posse de arma. Jogador Neymar é suspenso e fica fora da Copa América. Os presidentes das empreiteiras Odebrecht e Andrade Gutierrez chegaram no início da noite em Curitiba. Eles ficarão detidos na sede da carceragem da Polícia Federal por tempo indeterminado. Ao todo, 12 executivos foram presos hoje durante a nova fase da Lava Jato. Segundo o Ministério Público Federal, as empresas tinham um esquema sofisticado de corrupção ligado à Petrobras com depósitos no exterior. A 14ª fase da operação foi realizada em 4 estados: Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e São Paulo. Na capital paulista, a polícia prendeu o presidente da Odebrecht, Marcelo Odebrecht, e o da Andrade Gutierrez, Otávio Marques de Azevedo. O juiz Sérgio Moro, de Curitiba, responsável pelo caso, disse que um acúmulo de provas sobre o esquema de corrupção na Petrobras motivou a prisão dos empresários. Segundo o Ministério Público Federal, eles agiam de forma mais sofisticada em relação aos acusados presos anteriormente e faziam pagamento de propinas a diretores da Petrobras por meio de contas bancárias na Suíça, Panamá e Mônaco. Devemos punir todos. Isso aqui é uma república, a lei deve valer para todos, ou então não devia valer para ninguém. As investigações sobre a Odebrecht e Andrade Gutierrez avançaram a partir de delações premiadas de Paulo Roberto Costa, ex-diretor de abastecimento da Petrobras, Pedro Barusco, ex-gerente de serviços, Júlio Camargo, empresário, e Alberto Youssef, doleiro. Segundo o delegado responsável pela operação, há indícios concretos de que os presidentes das empreiteiras tinham pleno domínio de tudo o que acontecia. Porque aparentemente esse modo de recorrer à corrupção era institucionalizado nas duas empresas. Diante de tudo que aconteceu até agora, não houve nenhuma mudança na atitude das empresas no sentido de tentar solucionar essas questões, de punir seus executivos, de tentar demonstrar que essa conduta não era uma conduta generalizada nas empresas, que ao contrário seria de executivos. Mas infelizmente o que nos leva a concluir aqui que era, na verdade, um procedimento empresarial da empresa. O total de propinas pago pela Andrade Gutierrez é estimado em 200 milhões de reais. Em relação à Odebrecht, é ainda maior. 510 pela Odebrecht. Em nota, a empreiteira Odebrecht diz que a ação policial foi desnecessária, porque a empresa e seus executivos sempre estiveram à disposição para esclarecimentos. Já Andrade Gutierrez negou relação com os fatos investigados na Lava Jato. A imprensa internacional repercutiu as prisões dos presidentes da Odebrecht e Andrade Gutierrez. Os executivos foram tratados como as duas figuras mais poderosas da indústria da construção civil do Brasil pelo Financial Times. A agência americana Bloomberg informou que essa foi a maior detenção de executivos do alto escalão desde que o escândalo da Petrobras foi deflagrado no ano passado. Para o jornal The New York Times, as prisões eram esperadas, uma vez que as empresas já estavam sendo investigadas pela Controladoria Geral do país. E a prisão dos executivos é o tema do comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Os presidentes da Odebrecht, Marcelo Odebrecht, e da Andrade Gutierrez, Otávio de Azevedo, sempre foram reconhecidos como pessoas que têm um diálogo muito fácil com o poder no Brasil. A Operação Lava Jato inaugurou uma nova fase na biografia de ambos. Os operadores da Operação Lava Jato, procuradores da República, delegados da Polícia Federal e o juiz Sérgio Moro, avaliam que esses dois personagens não precisam de diálogo, precisam de interrogatório. De ineditismo em ineditismo, a Operação Lava Jato chegou ao seu ápice. Foram para a cadeia hoje dois símbolos da aliança que existe no Brasil entre poder e dinheiro.
Todo mundo conhece essa aliança, todo mundo sabe que ela costuma dar em coisas como a pilhagem na Petrobras. A diferença é que agora a força-tarefa da Lava Jato diz ter provas documentais e provas testemunhais. Como você deve imaginar, muita gente graúda no Brasil está torcendo para que esta investigação não siga adiante. Resta agora saber duas coisas: qual é a qualidade das provas e até onde vai a disposição do Brasil de se tornar um país sério. Boa noite. Senadores que foram hostilizados ontem em Caracas querem a Venezuela fora do Mercosul. Eles afirmam que o país vizinho não respeita princípios democráticos. Os 8 parlamentares, todos de oposição ao governo Dilma Rousseff, queriam visitar políticos presos pelo governo do presidente Nicolás Maduro. Mas não conseguiram porque a van em que estavam não pôde deixar as proximidades do aeroporto. O senador Aécio Neves, do PSDB, disse que o grupo foi sitiado e a van atacada por manifestantes. Se existia alguma dúvida em relação àquilo que prevalece hoje na Venezuela, os 8 senadores de diversos partidos que lá estiveram voltam para dizer que não há que se ter qualquer dúvida. A Venezuela não vive uma democracia. A comitiva cobra explicações. Diz que não teve apoio do embaixador brasileiro em Caracas e pretende pedir a convocação ao Senado do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e do embaixador Rui Pereira. Segundo os senadores, não havia um representante do Itamaraty acompanhando a comitiva na tentativa de visita ao presídio. É preciso que o Brasil, fazendo valer a sua tradição de um país democrata, não se submeta a acordos de viés ideológico que, na verdade, prejuízo vem trazendo a Venezuela, mas pode, quem sabe, no futuro trazer também ao Brasil. Em nota, o governo classificou como inaceitáveis os atos hostis contra parlamentares brasileiros e negou falta de apoio aos senadores. Segundo o Itamaraty, o embaixador Rui Pereira recebeu os parlamentares no aeroporto e, em outro carro, acompanhou o grupo. Depois seguiu com eles para o aeroporto, onde embarcaram de volta ao Brasil ontem à noite. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Há 15 dias esteve em Caracas Felipe González. Felipe González é um mito da política espanhola. Resistência do Partido Socialista Operário Espanhol, a ditadura de Franco, e o democrata que mais governou depois da restauração da monarquia na Espanha. Há uma relação especial entre a Espanha e os países hispano-americanos, principalmente Venezuela, pátria de Bolívar. E González foi considerado persona non grata só porque foi a Caracas visitar os oposicionistas que estão presos. E tentou, inclusive, não conseguiu, assessorar a defesa de um deles como advogado. Não era de se esperar que os oposicionistas brasileiros fossem recebidos com flores e cânticos, mas também não agrediram o González desse jeito, não bateram no ônibus dele, não interromperam nenhuma tentativa dele de ir para qualquer lugar, o direito de ir e vir ele teve garantido. Então, isso aí só demonstra uma coisa, não apenas isso que o Aécio falou, que é óbvio, no mundo todo sabe que Chávez não era democrata, Maduro muito menos. O que isso mostra é que Maduro, além de autocrático, é imbecil, é um idiota total, porque essa visita seria uma nota de rodapé nos jornais se eles tivessem ido, conversado com os opositores e saído da prisão. O Maduro, ao permitir que acontecesse essa violência, transformou a notícia num tremendo programa de apoio à oposição lá e de relações públicas ao contrário para ele. Também não sai bem do episódio Dilma Rousseff, que continua, apesar da baixíssima popularidade de 13%, apesar de todas as crises que está enfrentando, reagindo às coisas como se ela fosse a dona do Brasil e não a presidente de um país democrático em que ela tem de governar sobre todas as facções. Ela é presidente de todos os brasileiros, inclusive daqueles que não votaram nela, e ela não aprende isso. Isso não vai fazer bem nem ao Maduro, que vai receber semana que vem uma comissão do grupo da Comunidade Europeia, nem a Dilma, que continuará enfrentando as suas agruras sem perspectiva de luz do fim do túnel, a não ser a luz do trem, né? Pois é.
vocês curtam o frio aí no fim de semana. Eu estarei de volta na terça-feira, direto ao assunto e em pé. Justiça manda soltar o ex-fiscal da Prefeitura, Luiz Alexandre de Magalhães. Ele foi flagrado na quarta-feira recebendo R$70 mil. Para o juiz Marcos Vieira de Moraes, do Fórum da Barra Funda, o recebimento do dinheiro não caracterizou o flagrante de extorsão. Para o juiz, o flagrante da prática de extorsão por Magalhães só ocorreria caso ele fosse pego no momento em que pedia dinheiro. Como ele foi preso depois, o juiz decidiu que o crime de extorsão não foi flagrado, mas sim a consequência desse crime. Assim, ele determinou relaxamento da prisão. O Ministério Público criticou o magistrado. O promotor que investiga o caso, Roberto Bodini, disse que o teor da decisão é o sonho de qualquer corrupto desse país. Segundo o MP, Luiz Alexandre de Magalhães exigiu R$70 mil de um auditor para que prestasse um depoimento favorável a ele em um inquérito administrativo da Prefeitura. Outros 100 mil já tinham sido pagos pelo colega a Luiz Alexandre há cerca de 10 dias. Mulher que matou mais de 30 gatos e cachorros em 2012 é condenada a 12 anos de prisão. Na sentença, a juíza chama a dona de casa Dalvalina da Silva de matadora serial de animais e diz que ela tem forte indicativo de personalidade voltada à prática de atos violentos também contra pessoas. Na época, os bichos foram encontrados mortos na casa de Dalva, na Vila Mariana, zona sul de São Paulo. Os crimes foram descobertos depois que uma ONG contratou um detetive particular para investigar a dona de casa. Ela adotava animais abandonados e eles desapareciam. Dalva foi flagrada colocando sacos de lixo com os bichos mortos na porta da casa de uma vizinha. Em depoimento, confessou que matava apenas os que estavam doentes. No carro e na casa dela, a polícia encontrou seringas, gaiolas e armadilhas. Agora à noite, equipes da Prefeitura trabalham nos últimos preparativos para a Virada Cultural 2015, que começa às 6 horas da tarde de amanhã. Serão 24 horas de atrações culturais por toda a capital. Essa é a 11ª edição do evento. Olha, estou aqui em um dos 30 palcos que foram montados para o evento aqui na região central e também na periferia. E a melhor forma de chegar a qualquer um deles é por meio do transporte público. O metrô e os trens da CPTM vão rodar durante a madrugada até a meia-noite do domingo, sem interrupções. A CPTM vai, inclusive, também disponibilizar trens extras em todas as linhas, com intervalos de 20 minutos. Já os ônibus que circulam durante a madrugada terão um intervalo reduzido para 15 minutos. Bem, os bloqueios no trânsito serão vários aqui na região central, começam a partir do início da tarde do sábado. Então, mais informações sobre as ruas que vão ficar bloqueadas, o telefone da CET é o 1188. A Polícia Militar também faz algumas recomendações com relação à segurança. Diz o seguinte, para as pessoas evitarem usar joias, relógios, também no lugar da carteira com cartões de crédito e dinheiro, o melhor é levar só dinheiro trocado e na quantidade necessária para a noite. Também é preciso evitar garrafas de vidro e também não circular por locais escuros e com pouco movimento. Aí é só aproveitar as atrações da virada. A programação completa do evento está no site viradacultural.prefeitura.sp.gov.br. Em Camaçari, na Bahia, o presidente Dilma Rousseff voltou a defender as medidas de ajuste fiscal. Para a presidente, o governo está empenhado em conseguir aprovar no Congresso Nacional, ainda este mês, o projeto de lei que altera a desoneração da folha de pagamento das empresas. O texto chegou a entrar na pauta ontem na Câmara, mas a sessão foi encerrada antes do fim da votação. Esses ajustes são para quê? São para equilibrar as contas públicas. E quanto mais rápido eles ocorrerem, melhor. Porque nós não queremos que nada interrompa o processo de desenvolvimento do país. Nenhum ajuste ele tem um fim em si mesmo. Ele é feito para fornecer os elementos para que a gente possa expandir e voltar a crescer aceleradamente, fortalecendo todas as bases do crescimento do Brasil, corrigindo o que tem que ser corrigido, mudando o que tem que ser mudado.
Pela primeira vez em um mês de maio, desde 1992, demissões superam contratações no Brasil. Segundo o Ministério do Trabalho, no mês passado, o Brasil fechou pouco mais de 115 mil vagas formais de emprego. É a quarta queda no emprego neste ano. Por causa da retração da atividade de vários setores da economia, 2015 apresenta um saldo negativo de quase 244 mil empregos formais. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Mudaram as regras da aposentadoria pelo INSS. Neste ano já mudaram 2 vezes. Pode até mudar de novo se o Congresso mexer na mudança que a presidente Dilma Rousseff baixou nesta semana por medida provisória. Por enquanto, o que está valendo? Valem todas as regras de aposentadoria que estavam em vigor até este ano, antes do começo das mexidas, com exceção de uma novidade, a regra 85-95. Primeiro, quais eram as regras mais gerais para a maioria dos trabalhadores? Para trabalhadores urbanos, é possível se aposentar por idade, 65 anos para homens, 60 para mulheres, desde que tenha havido um tempo mínimo de contribuição de 180 meses para quem entrou na Previdência depois de 91. Também é possível se aposentar por tempo de contribuição, 35 anos para homens, 30 anos para mulheres. Mas apenas cumprir essa exigência mínima de contribuição não garante o recebimento do valor da aposentadoria integral. As aposentadorias eram descontadas de acordo, aliás, ainda são, de acordo com uma proporção, uma fórmula chamada fator previdenciário. Para quem não tinha a idade mínima em geral, seria preciso trabalhar e contribuir por mais tempo a fim de garantir a aposentadoria integral de acordo com o salário de contribuição. Agora vale uma regra mais simples para saber se você pode se aposentar recebendo o valor integral. No caso de homens, se o seu tempo de contribuição ao INSS, somado à sua idade, der 95, pode receber aposentadoria cheia. No caso de mulheres, a soma tem de dar 85. Se a soma não chegar a esse valor, você pode se aposentar. Mas daí é preciso consultar uma tabela do fator previdenciário para saber quanto você vai perder do valor da sua aposentadoria. Essa regra do 85-95 vale até 2016. Em 2017, a conta mínima é de 86 pontos de contribuição para mulheres e 96 para homens. Em 2019, muda de novo. Até 2022, vai mudando, passa a valer a regra de 90-100. A regra vai continuar assim, 85-95 pelos próximos 2 anos? O Congresso pode mexer. Até lá, você pode pedir sua aposentadoria nesses termos. Boa noite. Nascido no Japão e sobrevivente de uma das maiores tragédias da humanidade, a bomba de Hiroshima, seu Takashi Morita reconstruiu a vida no Brasil. Ele vive aqui em São Paulo com a família há mais de 60 anos e já virou até nome de escola por aqui. Aos 91 anos, Takashi Morita é um personagem que é a cara de São Paulo. Meu nome é Takashi Morita. Todos os dias são horas na porta da loja, no bairro da Saúde, observando o movimento apressado da Avenida Jabaquara. E o pensamento vai na velocidade do trânsito. Pensamento, muita coisa. Saudade do Japão também. Japão. Foi lá, do outro lado do mundo, que seu Morita nasceu e testemunhou o primeiro ataque nuclear da história, em 6 de agosto de 1945. Ele tinha 21 anos, era policial militar e trabalhava naquela manhã em Hiroshima, quando um clarão mudou tudo. Muito forte, tipo junto. Queimado tudo. Tudo queimado, cidade. Juntas, as bombas de Hiroshima e Nagasaki mataram 240 mil pessoas em 2 dias de ataques. Cidade inteira morto, pessoa ainda sem morto, tudo machucado, esquina pele e tudo caiu. A chuva preta que caiu após as bombas também atingiu seu Morita, que tem marcas na cabeça até hoje.
Em setembro daquele ano, o Japão se rendeu aos Estados Unidos. Seu Morita saiu da polícia, abriu uma loja, casou e teve 2 filhos. Mas 10 anos depois, os efeitos da radiação da bomba apareceram em forma de dores pelo corpo e fizeram ele se mudar com a família para São Paulo. Foi no bairro da Saúde que seu Morita se encontrou. Abriu a mercearia, que funciona até hoje, e criou também uma associação para lutar pelos direitos das vítimas das bombas. Atualmente, são 106 vivas no Brasil. Aqui faz questão de passar para os jovens a lição que aprendeu. Nunca mais guerra. Guerra, culpado. Precisa paz. Aos 91 anos, já virou até nome de escola em Santo Amaro e viajou o mundo para palestras. São 60 anos por aqui. Já construiu uma vida em São Paulo e agora chegou a vez de seu Morita ser oficialmente homenageado. Isso vai acontecer no dia 26 de junho, lá na Câmara dos Vereadores. Aqui o convite super oficial. Ele vai receber a medalha Anchieta, a maior condecoração do município para alguém. E seu Morita, ou Morita-san, como ele prefere ser chamado, já disse que está se preparando para o evento. O problema é falar português. Na sequência, ele vai para o Japão, a convite das autoridades, para participar das cerimônias que marcam os 70 anos das bombas. Mas depois de tudo isso, aí sim. Para onde vai, Morita-san? Aqui, saúde. Melhor lugar é esse mesmo. Por quê? Tempo bom, pessoa bem, coração também muito bom. A seguir, Neymar está fora da Copa América. Nos Estados Unidos, suspeito de ataque à igreja é acusado formalmente por mortes e posse de arma. Ele pode ser condenado à pena de morte. Respeito é Bra. Leve o espírito olímpico para a sua vida. Bradesco, tudo de Bra para você. Se você quer estudar jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda ou rádio, TV e internet, a Faculdade Casper Liber é o seu lugar. Quer conhecer? Eu te levo! Aqui a gente aprende na sala de aula e também em laboratórios de rádio, fotografia, edição de imagens e estúdios de TV. Você também pode colaborar em revistas, sites, programas de TV e rádio laboratoriais. E tem oportunidade de estágio dentro da Fundação Casper Liber. São mais de 60 anos de tradição numa localização incrível. Faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. Quer saber mais? Acesse nosso site. Sabe o que vai rolar no Todo Cedo de hoje? Tem José Armando Vanucci visitando os bastidores de um programa de TV. Mestre da gastronomia, bate-papo com muito conteúdo. E quem vai trazer música aos nossos ouvidos é o cantor Cristiano Dorta. Pode vir, tô aqui te esperando. Todo seu. Hoje, 10h30 da noite. O jovem branco que matou 9 pessoas negras dentro de uma igreja dos Estados Unidos foi acusado formalmente por 9 assassinatos e posse de arma de fogo. Ele pode ser condenado à pena de morte. Dylan Roof, de 21 anos, teria dito à polícia que ele mesmo comprou a arma do crime porque queria começar uma guerra racial nos Estados Unidos. O massacre aconteceu na noite de quarta-feira na Igreja Episcopal Africana Emmanuel, em Charleston, na Carolina do Sul. 6 mulheres e 3 homens negros morreram. Foi esta mulher que reconheceu o assassino na cidade de Shelby, a 300 quilômetros de distância. Ela conta que viu um carro parecido com o descrito pela polícia e um jovem loiro ao volante. Ela disse que achou que estivesse paranoica e ligou para o dono da floricultura onde trabalha. Ele acionou a polícia enquanto ela seguia o carro. Dylan foi capturado sem apresentar resistência. Neymar está fora da Copa América. A Conmebol puniu o jogador, que deve ficar suspenso durante 4 jogos.
O atacante foi julgado pelo Comitê Disciplinar da entidade e a decisão foi divulgada no final da tarde de hoje. Além de estar fora do torneio, Neymar também foi multado em $10 mil. Após o final do jogo contra a Colômbia na última quarta-feira, quando a equipe brasileira foi derrotada por 1-0, o craque se envolveu em uma confusão com os jogadores adversários e acabou sendo expulso. A CBF deve recorrer da decisão. A da ciclovia da Avenida Paulista está marcada para o dia 28. Mas com a retirada dos tapumes da obra, muitos ciclistas aproveitam para experimentar a nova estrutura. Veja na videoreportagem de Renata Falzoni. Faltando uma semana para a sua inauguração, os tapumes laterais da obra da ciclovia da Avenida Paulista foram retirados. Com isso, os ciclistas já estão pedalando nessa estrutura, mesmo num dia de chuva. Eu vim lá da Moca, fui no Jabaquara, aí eu tinha que voltar pra Moca, eu vou passar na Paulista, que eu tenho que ir lá antes da inauguração. Eu vim, tá na chuva e tá incrível, mesmo não inaugurado, tá sensacional. Para melhorar ainda mais, tem que ter uma conscientização de todo mundo, assim, tanto motorista, quanto pedestre, quanto ciclista. Na Paulista tem um histórico de várias mortes, vários acidentes. E agora, finalmente, o poder público resolveu construir algo que proteja o ciclista também. Tem uma calçada boa, tem uma via boa para os carros e tem uma ciclovia. Então, espero que todos possam, né, se locomover com mais segurança e de uma forma que cheguem vivo nos seus destinos. Eu acho que vai melhorar, cara. Eu acho que pelo menos vai ficar separado dos carros. Mas tem que ver muitas coisas em relação às ciclovias ainda, né? Porque não basta só pintar. Essa aqui foi muito bem feita, foi uma infraestrutura boa e tal. Mas aí falta bastante coisa, falta investimento em educação de trânsito, o pessoal aprender a respeitar o ciclista, a respeitar as normas. E também fazer um negócio direitinho, porque não basta só pintar o chão, porque tem muito lugar que não dá nem para passar, né? A data da inauguração está marcada para o dia 28 de junho, um domingo. Os carros estarão impedidos de circular na avenida entre 10 e 5 da tarde. E segundo os meteorologistas, o final de semana será de tempo firme, mas com temperaturas mais baixas. Vamos à previsão com Mariana Armentano. Apesar do tempo firme, o final de semana promete ser bem frio em todo o estado de São Paulo, principalmente nas cidades aqui da faixa leste. Em todas as regiões, o sol predomina nesse sábado, mas aqui no leste paulista, o que inclui a capital, haverá um pouco mais de nebulosidade por causa do vento úmido que sopra do mar em direção ao continente. Mas só a chance de uma garoa e apenas pela manhã. As temperaturas ainda ficam bem amenas. A máxima vai só até os 21 graus em Marília, 25 em Presidente Prudente, faz apenas 21 graus também em Franca, 22 em Bauru e em São José dos Campos, máxima de apenas 19 graus amanhã à tarde. Aqui na região metropolitana, o frio também vai continuar no final de semana, mas aos poucos volta a esquentar. Nessa madrugada, mínima de 12 aqui na capital, com garoa de manhãzinha e máxima à tarde de apenas 20 graus. No domingo, o sol predomina e a máxima não passa dos 23. Já na segunda-feira, esquenta só um pouquinho, mínima de 13 e máxima prevista já de 25 graus, com sol e tempo firme. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Boa noite. Fica agora com o Ronivon no Todo Seu. Uma ótima noite para você e um bom final de semana. Até segunda. Rodrigo Rodrigues fala de música com Ronifon no Ouça. Daqui a pouco, 11h30 da noite. Assista agora, Todo Seu.